Olá, Olá, boa noite. Um boa minuto, noite. vou pegar um fone, esqueci dele. Vai lá, vai lá. Tudo bom, Mi? Boa noite, Agora sim. tudo certo? Agora eu tô com um fone sem fio, ó. É bom, viu? Que chique. É assim que não fica raspando nas coisas, é um fio a menos, né? É um fio a menos. Tô tentando fixar aqui um comentário, mas não tô conseguindo. Eu preciso aprender a fixar esse comentário aí. Pois é, vai não. E aí? Agora. Oi? Vamos lá? Vamos lá. Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Muito bem. As honras são suas hoje, Magali. É o quê? Hoje eu tô mais auditiva. Entendi, tá. Vamos ver se isso se concretiza até o final. É, porque eu sou muito falante, né? Então as outras lives eu falei demais. Então hoje eu vou ficar mais quietinha. É Vou porque pegar um livro meu aqui. é um assunto que a gente, sei lá, vive muito, gosta muito, né, Mi? Então, quando começa a É, falar. Então, eu vou aproveitar que você está mais auditiva, eu vou começar. então vai lá, manda ver. Então, a gente escolheu um tema hoje vinculado ao Natal e a gente conversou essa semana sobre o que poderia ser. E a ideia é trazer a inclusão, né, os excluídos. Como é que a gente Sim. lida no Natal, que é a data que mais chama para que a gente inclua, como é que a gente trata os excluídos nessa data, né? Então, até coloquei lá na descrição do meu postzinho, né, se aquela irmã briguenta vem, a cunhada rabugenta vem, o que, que a gente faz com essas pessoas. Então, eu peguei alguns temas do livro do Best, chama Pensamentos sobre Deus, e também algumas coisas sobre esse um lugar para os excluídos. Ai, esse E livro é maravilhoso, é é profundíssimo. maravilhoso. Ele dá uma É maravilhoso. sacudida na gente, viu? Né? O Beck, aliás, ele faz isso toda hora, né? Ele faz toda hora. É, esse E livro aí, ele pega nesse livro pesado. Pensamento sobre Deus, ele traz alguns tópicos que eu separei, por exemplo, o coração, a paciência, o conflito, a culpa, a moral, algumas coisas. Eu peguei frases dele para a gente poder fazer um link com essa questão cristã do Natal, né? E do Beth Helling da inclusão. Como é que a gente traz os excluídos para esse momento, né? A primeira coisa que eu queria destacar é que o Beth fala, né, que a gente ouve bem quando ouve com o coração, né? Que o coração ouve o essencial, quando ele se abre a tudo tal como é. O coração aberto, o coração amplo, o coração amoroso realmente ouve. Então, quando a gente permite que o nosso coração se abra para o que ele realmente é, ele é capaz de incluir é, tudo. Tudo é bom como é, né? E esse eu acho que esse é um tópico importante para a gente caminhar em relação a isso. Vou ver se a Milene quer completar alguma coisa. Eu queria falar depois sobre o conflito também. Quer falar alguma coisa, Milene? Não, pode continuar. Eu depois mais para frente eu dou Tá. Aí você um pega o alô. gancho e vai. Tá.
Hoje eu estava conversando com a Milton, estava falando sobre o conflito, né? Geralmente a gente associa esses encontros de família ou encontros onde tem gente que pode acontecer conflitos, né? Alguns natais, eles acabam acontecendo conflitos. E eu estava conversando com ele que, na verdade, o conflito, ele é bom no sentido, porque ele só acontece se as pessoas estão ali, frente a frente, de alguma forma dispostas a se olharem e se conflituarem. E que por baixo de todo o conflito, tem uma reconciliação esperando para acontecer. Então, às vezes, as pessoas não sabem como é que a gente se relaciona. Então, elas vão brigando. Mas o conflito, ele é vínculo. Só tem conflito porque tem vínculo. Então, embaixo do conflito, se a gente conseguir passar por isso, se a gente conseguir ficar numa postura correta, não entrar para o quebra-pau, ou até entrar, mas depois sair, a gente vai achar uma reconciliação. A reconciliação, ela pode vir pelo amor, pela postura correta, pelo caminho mais tranquilo. Mas eu sou muito favorável ao conflito. Não é que eu sou conflituosa, belicosa, mas eu acredito no conflito como uma primeira fase da reconciliação, né? Fugir do conflito, como tudo, né? A gente fugir da vida não leva a muita coisa. Então, encarar o conflito, como o Bert diz aqui, né? O conflito só pode ser resolvido quando olhamos para aqueles com os quais realmente temos um conflito, até que sejamos capazes de vê-lo. É uma frase muito profunda, né, Milene? Quando a gente enxerga com quem a gente está tendo um conflito, enxerga de verdade aquela pessoa, a trajetória dela, a sua trajetória, o seu sistema, o sistema daquela pessoa, o conflito, ele baixa. Porque Exatamente. ele é um sintominha de uma reconciliação que não aconteceu. Você não vê assim, Mi? Sim. Tinha uma pessoa que eu tinha um conflito, uma dificuldade até de relacionar assim, com essa pessoa. E quando eu comecei a olhar realmente para essa pessoa, como ela era, tudo que ela tinha passado na vida dela, existia uma justa razão para ela ser como ela é, não que ela fosse ruim, nada disso. Mas é que tem pessoas que nos desafiam, né? Tem pessoas que às vezes, assim, na convivência em si, é desafiador conviver com ela, porque às vezes a pessoa tem uma personalidade muito forte. E isso ali bate muito forte com a gente. Então, quando eu consegui olhar para essa pessoa e ver nela realmente um ser humano, com as suas dificuldades, com a sua história de vida, que com tudo que essa pessoa passou, é uma justa razão para ela ter determinados comportamentos e que aquilo era dela e não tinha nada a ver comigo. A gente se sentia, né, Milene? Exatamente. Não, eu, para variar, sempre estava ali enfiadinha, né? A salvadora, querendo misturar nas coisas das pessoas, né? Então, toma. Toma, Em vez de ficar no seu devido lugar, estava, né? Porque graças a Deus, todos os dias que eu levanto agora, a primeira coisa que eu já faço é trabalhar minha postura e lembrar do meu lugar diante da vida e do mundo e tudo mais, né? Eu não sou perfeita, mas eu tô com esse comprometimento comigo mesma. Inclusive, a gente falou uma coisa semana passada, a gente vem falando essas lives, eu quero abrir um parênteses, porque Sim. a gente viu uma live da Wilma, que é a nossa professora, e ela falou uma coisa que nos chamou a atenção, que é de rotular as pessoas. O intuito das nossas lives é passar um conhecimento experimentado por nós, não é um conhecimento teórico, é experimentado, e lembrar que sempre, cada situação, cada caso, cada pessoa é uma coisa particular. Não é para sair rotulando filhinho da mamãe, filhinha do papai,
Ou, eu É. sou paciente, você é conflituoso. Aqui é um conhecimento experienciado, vivido, vivenciado a cada dia. Não tem rotulagem. Então, se alguém pensa que a gente está rotulando, presta bem atenção que a gente não está fazendo isso. Parênteses. E Magali, agora essa época do ano, né, Natal e Ano Novo, é uma época que a família reúne, né? E geralmente assim, ó, às vezes muitos se reúnem, às vezes até forçadamente, né? Para fazer ali um social com a família, porque o ano inteiro tá fora, tá afastado. E aí é que acontecem as coisas. Eu já percebi também que tem muita coisa assim, que no final do ano, nessas festas, nessas reuniões, é que as brigas acontecem. Porque É. geralmente essas pessoas que têm conflitos, elas se afastam, não olham para aquilo que o conflito quer trazer, né? E elas se afastam. Então, uma se exclui ou a família exclui, enfim, acontece diversas dinâmicas, né? E aí, quando vai se reunir no final do ano, às vezes, por exemplo, se reúnem por causa dos pais, né? Filhos, os irmãos se reúnem por causa dos pais, a família, para fazer aquele social com os pais e tudo mais. E aí é onde acontece muitas brigas, muitos conflitos, porque aquilo que precisava ser visto de começo não foi. E aí isso fica remoendo durante todo o ano. Aí quando chega no final do ano ali, às vezes muitas famílias começam a lavar ali, né, a roupa suja e tudo mais. Mas assim, é normal acontecer isso É também, né? normal. Assim, fugir Porque do é a conflito oportunidade que tem, né? é a oportunidade. É a oportunidade. É se encontrando, o que está atrasado lá vai se atualizar. E se tiver um pouco de coragem de ultrapassar a fase do conflito, não entrar na birra, né? Ai, briga comigo, eu vou brigar também. Briga, mas depois o vínculo permanece. Isso aí vai ter que ser resolvido, né? Vai ter que ser É. resolvido. Então, o vínculo ele é indestrutível. Então não adianta fugir. Não adianta fugir. E às vezes também a gente está na família convivendo ali com todo mundo e não necessariamente só porque uma pessoa não está presente ela esteja excluída, né? Porque Exatamente. Então, porque ela está lá e não está incluído. muitas vezes a gente convive com Você as está pessoas falando da mesmo? nossa família, eu acho que é para você aumentar o volume do seu microfone. E eu sei fazer isso. No Ah, celular. tá. E aí, Magali, muitas vezes a gente está no seio familiar ali com pessoas presentes e elas no nosso coração estão excluídas. Muitas vezes pela crítica, pela exigência, né? Por diversas questões interiores nossas mesmo. Estou trocando. Estou trocando. Pelo de fio? Não consegui trocar, não achei o buraquinho do negócio. Ah, eu tô te ouvindo. É, eu não consegui, o negócio não tem buraquinho para enfiar o fone. Acredito. Bom, eu vou ficar mais perto aqui para não ficar aumentando muito também. Até perdi o final, você estava falando, né, Mi, de às vezes a pessoa está Que, lá e não está incluída, né? que às vezes a gente convive com as pessoas fisicamente e elas estão excluídas do nosso coração. Né? É. Muitas vezes pela crítica, pela exigência. Às vezes a gente tem mágoa dessas pessoas, mas não coloca isso para fora, não conversa, não expõe, né? E tudo isso gera uma exclusão interior, né? Eu lembrei daquela situação do Best, que ele fala da moral, né? Que foi uma pergunta que tocou muito ele. Se tivesse que escolher entre a moral ou as pessoas, a nossa resposta assim, certa seria a gente escolhe as pessoas.
Mas, no fundo, a gente atua escolhendo a moral, que é a primeira moral que ele fala, que é uma moral que exclui. É uma moral arrogante, onde eu sou melhor que você, então por isso eu posso te excluir. Não é? A exclusão, ela A moral é sempre excludente, né? sempre exclui. Ele fala de uma segunda moral, que é essa moral do coração, que ela abarca tudo. Mas essa moral que a gente vive, assim, do nosso dia a dia, ela é uma moral excludente. Não é ser amoral, é entender que às vezes as pessoas estão acima desses valores e que a moral ela não é universal. Aqui ela é uma, em outro lugar ela é outra. Então, às vezes, a gente se prejudica nos relacionamentos valorizando uma moral que é relativa, né? Não é É, absoluta, né? sim. Hum, E a gente vê muito isso até, por exemplo, se a gente for avaliar o Oriente, o Ocidente, eles têm a moral para eles é diferente da nossa, né? Então, assim, a gente não compreende como que lá é de determinada forma, porque aqui a nossa realidade é outra. Então, isso como se diz, é uma questão complicada, né? Dentro da convivência humana. é, Porque, por exemplo, eu venho da minha família, eu tenho um determinado valor. E às vezes, para você, esse valor não é tão importante. E aí a minha moral, aquilo que eu acho que é certo, às vezes para você não é tão certo assim, é relativo, né? E aí é onde entra essa divergência de valores, né? De moral, vamos dizer assim. é, e eu acho, assim, a gente está vivendo um momento do mundo com essa pandemia que uniu todo mundo, né? A gente está unido nesse acontecimento. E é um momento onde a gente pode aprender a colocar as pessoas acima de qualquer outra coisa, porque a gente está unido, está todo mundo passando pela mesma coisa. Então, isso poderia abrir o nosso coração e fazer com que a gente olhasse, ouvisse com o coração, como ele fala, né? Que só o coração ouve bem. Né? Eu lembrei também, Milene, a definição que ele traz de humildade, porque o tal, ele traz muito a figura, né? Ele é o nascimento de Jesus e traz muito a questão da fé, da humildade. E o Bert Helling, ele coloca que a humildade é você permanecer dentro do seu limite, é você permanecer dentro do seu lugar. Isso é ser humilde. Quando É. você não ultrapassa os seus limites, você não ultrapassa os dos outros. Então, quando a gente quer ser a salvadora, quando a gente Foi quer aí que eu resolver. entendi o que que era arrogância, né? Foi Exatamente. aí, A arrogância é você ficar fora do seu lugar, né? Querer resolver o que é tarefa do outro. Eu achei tão bonito, Milene, essa definição. e é Tá? tão simples, mas é tão profundo, porque o ser humilde é você ficar no seu lugar. Tá? É tão simples. É tão... Isso foi um desafio tão grande para mim. Nossa, nem Mas fala. agora não. Agora eu dou umas deslizadas, mas eu volto rapidinho. Estou firme no meu propósito. Eu também. O meu lugar Eu hoje é o também. lugar mais importante da minha vida, é o meu lugar. Eu não quero dispor dele assim de graça, não. Né? E é engraçado que isso pode parecer arrogante para as pessoas. Ah, você não quer ajudar. Não é que eu não posso, nesse momento, não tenho o que fazer. O meu lugar não me permite fazer. Assim, estar no lugar, as pessoas que sentem o que a gente sente, que é você estar no seu lugar, é uma coisa tão simples, tão maravilhosa, tão E calmante, de uma força, né? e de uma força. É uma coisa que não dá para explicar, sabe? É uma coisa que tem que sentir. É muito maravilhoso, muito forte. É. Mas aí você escuta assim, né? Quando você começa a ir para o seu lugar mesmo, cuidar da sua vida, das suas É, questões.
tirar o foco das pessoas no sentido assim, não que você não vá olhar para elas e vê-las, né, como elas realmente são, mas tirar o foco no sentido assim, essa pessoa precisa de mim, só eu posso resolver, N coisas assim. E aí, quando isso acontece da gente ir para o lugar, a gente causa uma estranheza, né, na família e no ambiente que a gente convive. Por quê? Aquilo que a gente fazia antes, a gente deixa de fazer. E as pessoas começam a achar isso muito estranho. Então, de repente, por exemplo, eu que fazia muito, queria sempre ajudar as pessoas, tudo de boa intenção, mas totalmente fora do meu lugar, totalmente arrogante. Então, assim, hoje eu percebo, era muito invasiva, de bom coração, entendeu? Mas muito invasiva, muito nada a ver mesmo, né? Aí tem que tomar uns tombos bem bom para poder aprender, né? Toma bastante. E Magali, daí você escuta, se escuta, mas você tá cuidando só da tua vida? É, Você. Eu falei, Gema, eu tenho uma vida só, é só essa vida aqui mesmo que eu tenho que cuidar. Não dá pra cuidar de mais nada, não. E já cuidei bastante, a gente já paga um preço por isso, né? paga, paga. E esse Natal, né, menina, é um Natal diferente de todos, pelo menos o que eu vivi, né, essa coisa da pandemia. Nos meus sonhos mais malucos, eu nunca pensei passar por uma coisa assim. E se a gente vai, seja presencial, ou seja assim como está acontecendo, com a postura correta, a inclusão dos É. excluídos, da gente aceitar o que foi como foi, é o que tinha que ter sido, porque é uma paranoia, é uma loucura a gente querer mudar o que foi. Porque o que foi, já foi, não tem que mudar. Então está certo. Né? Logicamente, ele está certo, porque é o que foi. E essa inclusão, ela é muito em acordo com o espírito do Natal, porque É. o Natal prevê a inclusão mesmo, né? Todos os irmãos. Não é assim. Não é você ir lá na Praça da Sé, aqui em São Paulo tem a Praça da Sé, onde tem muitos mendigos, pessoas de rua, e as pessoas vão e dão sopa. Não é, eu não vejo isso como uma inclusão. Eu vejo a inclusão como você incluir tudo o que aconteceu. Aquela pessoa mal falada na família, aquela ovelha negra da família. Começa no teu pedaço. Assim. Quando está tudo E, resolvido, você... Magali, a gente fala de inclusão e às vezes dá a entender que são só pessoas que devem ser incluídas. Mas, na verdade, uma coisa assim, que ficou bastante claro para mim na formação com o Décio é que tudo deve ser incluído. Pessoas, acontecimentos, tudo, tudo. Porque sentimentos, né? se a gente exclui uns. Tipo assim, ó, a gente exclui um sentimento, que é assim, na internet aí, nas redes sociais, tem uma coisa muito assim. Pessoas tóxicas, seja positivo, seja isso, seja aquilo. Mas, gente, nós interiormente nós temos tipo assim, tanto a positividade quanto essa negatividade. Todo mundo tem isso, né? De ter sentimentos que são positivos, vamos supor, alegria, positivo. Mas para existir a alegria, tem que existir a tristeza também, senão como é que a gente vai saber o que é alegria? É. A dualidade existe, é a gente dar uma sambada, né? Equilibrar isso. Vai ter tempo que a gente vai estar muito alegre e vai ter tempo que a gente vai estar um pouco triste. Então, eu acho assim que a inclusão é de tudo, tudo faz parte, né? Tanto aquilo que se pode dizer positivo, quanto aquilo que se pode dizer negativo. Porque para mim, hoje, tudo está a serviço. Até aquelas coisas cabreiras que acontecem na vida da gente, assim, está a serviço. Tá, A gente serviço. não compreende na hora, mas depois, assim, se você trabalha as questões, elas começam a fazer sentido mesmo, né?
Isso que você falou, Milene, as pessoas tóxicas, se afaste das pessoas tóxicas ou evite as pessoas que sugam sua energia. Eu tenho trabalhado uma postura minha em relação a isso de inclusão. Eu falo, meu, eu vou querer do meu lado, então só quem é perfeito. Eu sou perfeita? Não. Então, como é que eu vou exigir isso? Em algum momento eu sou tóxica, em algum momento eu sou baixo astral, em algum momento, É, não é? Reconhecer a minha imperfeição me torna mais aberta a aceitar uma pessoa que está tóxica naquele momento. E não e eu vou assim, tem pessoas que às vezes ela tá mergulhada em tanta dor, tanta coisa da vida dela, ou às vezes até da vida familiar, que assim, ela tá num poço de negatividade muitas vezes. E isso, às vezes a gente se conviver, às vezes a gente sente isso da pessoa. E assim, antigamente, antes de eu conhecer as constelações, eu tinha um outro olhar para isso, sabe? Eu tinha meio que uma repulsa, passar, não quero conviver perto dessas pessoas assim não, né? E de certo que nossa, eu sou a positiva, né? é, Então, a gente tem que começar assim a olhar para isso, né? Olhar que a gente é ser humano e aquela pessoa também, mas que ela está numa condição diferente da gente. E aí né? nem sentir repulsa, nem sentir dó, mas olhar com respeito, porque aquela pessoa está passando por uma situação que de repente eu não suportaria. Ô, Milene, quem convive comigo percebe bem esse duplo em mim. Porque quando eu estou sorrindo, o meu rosto, ele é um sorriso, ele é uma É, intensidade. Quando eu estou brava, é na mesma intensidade. Meu olho arregala, sabe? Eu não sou só sorriso. Aqui na live a gente não está brigando, a gente está fazendo, mas quando eu estou brigando, quem olha de lado pode falar, nossa, que pessoa tóxica. Mas é um momento que eu estou passando ali, né? E é uma outra parte sua que vem à tona, normal, normal. Quando a normal. gente começa a olhar assim dessa outra maneira, a gente começa a ver a humanidade nas pessoas e na gente também, porque às vezes a gente está num movimento de de cobrar da gente essa perfeição, de ser Perfeição. positiva, né? Eu tenho que ser positiva, eu tenho que Eu tenho que ser ser bonzinho. boazinha, eu tenho que ser alto astral, good vibes e tudo mais, né? Quando a gente ué, quando a gente está muito nessa energia, a gente também exige do outro. Quando a gente exige muito de nós, a gente também exige muito do outro. Agora, quando a gente começa a ter um carinho pela gente, acolher ali tudo que a gente é, tudo que a gente já passou, aí a gente também consegue olhar dessa maneira para as pessoas que a gente convive, que estão à nossa volta, que também estão assim. Porque vai ter gente que não vai mudar mesmo. Não está ali no destino dela mudar, não está no script. A pessoa não consegue, está emaranhada em outras questões e de repente não vai olhar para isso e pronto, acabou, ué. Tá É tudo aquilo certo lá, né? também. Deixa com ela o que é dela e fica com o que é seu. É, A gente não precisa se julgar, né? Ô, Mi, eu queria sim, que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da ovelha negra, que eu estava lendo do Beth, ele fala que as pessoas consideradas ovelhas negras da família, elas estão a serviço do sistema. Elas sim. são, né? Isso é uma coisa bem legal, porque a gente fala, nossa, aquela pessoa é uma chata, a ovelha negra da família. Mas olha, os criticados, julgados, rejeitados, esses geralmente são os chamados a libertar a árvore das histórias repetitivas que, que acometem gerações inteiras. Então, aquela ovelha negra, o Beth fala que eles trazem novos frutos para a árvore, porque a árvore, por inércia, ele diz, quer manter aqueles frutos. Aí o sistema vê que tem algum desequilíbrio. Os ovelhas negras, eles são aqueles a serviço da mudança, da modificação.
Então, é um jeito bacana de encarar que eles são chamados, eles são chamados a serem diferentes para que aquele sistema deixe coisas repetitivas que estão acontecendo. Sim. Geralmente isso acontece com os mais novos. Os mais novos são chamados, né, a prestarem um serviço para o sistema incluir um excluído lá de trás. Então, alguém foi excluído, o mais novo repete os padrões para que aquele sistema inclua aquele excluído, né? E E se às vezes a alguém, gente tem até sintoma físico, né? como assim fala? Por exemplo, quando a gente está a serviço do sistema para lembrar um excluído, para trazer ele à luz, às vezes a gente tem sintoma físico que a gente não sabe o que é. Faz exame, não dá nada, né? Aí você vai ver, às vezes se você fizer uma constelação, alguma coisa, você vai ver que aquilo estava relacionado com uma pessoa do sistema que estava excluída. Então, às vezes a gente sente isso, que é uma maneira de incluir essa pessoa no coração. E tem uma história que o Décio contou numa live dele que eu achei assim muito interessante. Eu vou contar bem resumidamente. Ele falou que no sistema aí de uma família, me parece que tinham adquirido, não sei se foi terras, os bens, o dinheiro, de forma, vamos dizer assim, ilícita, vamos dizer, se é que eu posso dizer isso. Mas assim, ganhou em cima de alguém, vamos dizer assim, né? E aí, isso foi numa geração, né? E depois uma pessoa de geração posterior, essa pessoa começou a sei, beber, jogar, perdeu todo o dinheiro da família, assim, sabe? Mas foi detonando tudo. E aí, numa constelação, isso apareceu. Por quê? Porque aquele ali que estava sendo taxado como o que bebia, o que, sei lá, usava droga, gastava o dinheiro tudo, acabava com tudo, detonou o dinheiro da família, na verdade, ele estava fazendo aquilo para salvar, entre aspas, a família. Por quê? Porque aquele dinheiro tinha vindo de uma forma não muito legal e isso traria consequências futuras. Então, ali, aquele descendente acabou entrando nesse lugar, acabou colocando o dinheiro todo a perder, mas foi a forma que ele inconscientemente achou, foi eleito pelo sistema para poder compensar e equilibrar essa situação anterior. E Então, a assim, gente tem vai dizer, muita nossa, coisa. mas ele perdeu Ah, tudo, é irresponsável, né? é tipo assim, ó, esse cara é um vagabundo, ele não trabalha, ele não estuda, ele detonou o dinheiro da família, ele só bebe. Então, assim, claro, não estou justificando isso, longe de mim, de maneira nenhuma. É outro ambiente que a gente está falando, né? Mas assim, o que que está por trás dessas pessoas consideradas as difíceis no sistema? Essas pessoas que quando os restantes da família olham e falam, nossa, pelo amor de Deus, aquela fulana ali, ela é difícil, ela é complicada. E aí, mas o que que está por trás daquilo que aquela pessoa está passando? O que será que está sendo visto ali naquele sistema por aquela pessoa? Não, não é à toa. Ela está ali a serviço mesmo de alguma coisa. Eu tenho algumas vivências de pessoas que eu conheço que eu acredito que estejam nessa condição, sabe? Pessoas consideradas difíceis, problemáticas, né? Tóxicas, se é que a gente pode dizer isso, acho que isso é pesado, né? E elas provavelmente estão a serviço de algo ali no sistema, sabe? E muitas vezes a família fala, gente, mas não tem cabimento essa pessoa tá passando por isso, não tem cabimento ela tá fazendo isso, ela tá nessa situação. E aí você começa a perceber, não tem cabimento, mas tem algo ali por trás que ela tá a serviço do sistema, né? E se a gente for olhar bem, em vez de julgar e criticar essa pessoa de tão difícil, a gente olha com respeito.
Porque sobre ela tá, como se diz, vamos dizer assim, ela tá carregando algo pelo sistema ali, né? Milene, eu lembrei de um exercício que eu fiz em que eu estava com uma pessoa e a relação estava difícil com essa pessoa. Aí o Décio, ele foi trabalhando e eu fiquei com pena da pessoa, de raiva eu passei para pena. E ele falou, pena não, deixa com ela o que é dela e fica com o que é seu. São dois seres humanos, não tem nem raiva nem pena. Então ali eu pude trabalhar uma outra relação com ela, né? Quem já fez exercícios sistêmicos ou já participou de alguma constelação, sabe que o destravamento, ele é profundo, ele acontece numa ordem que a gente não domina muito e que invade a gente. O que a gente está dizendo aqui, eu trouxe esse exemplo, que é para... Não é para a gente se tornar, assim, Madre Teresa de Calcutá e sentar na mesa e se fazer de perfeita. Ah, eu sou perfeita. Não é isso. É uma coisa de dentro para a gente entender que tudo que está acontecendo está certo. É difícil, não é fácil. Mas é fácil também. É simples, né? Que está certo. Então, assim, não entre em treta com a pessoa. Se você puder, não sai do seu lugar. Não entre em treta, que aí você está comprando um emaranhamento que não é seu. Se está com um emaranhado ali, está com treta, precisa resolver um vínculo, uma reconciliação que não está sendo feita, né? Porque ficar brigando, eu lembro que quando eu separei do pai do Felipe, do João, eu falei, então agora a gente fica com a parte boa. Porque se for para ficar brigando, a gente divide IPTU, né? É melhor. É. Né? Você divide as contas. Agora, para não dividir as dificuldades e continuar com a parte pior, não tem sentido. Então, agora que cada um paga o seu IPTU, a gente fica com a parte boa. Então, o vínculo vai, né? A gente tem um filho, vamos com a parte boa. O que foi bacana, fica com a gente. Né? Cada um fica com o seu bacana. Isso eu entendo que é a gente caminhar sem ser melhor, olhando para frente e entendendo que deu certo até onde deu, nunca deu errado, sempre deu certo até onde deu. Sempre está certo, sempre está certo. Eu acho assim, Magali, que a consciência, né, essa consciência arcaica, a espiritual e essas leis sistêmicas, acho que elas trabalham um primordial assim muito forte, que é o respeito. Isso para mim fica tão forte, mas não aquele respeito de você ficar baixando a cabeça para tudo, aceitando tudo. Não, eu tenho outra visão de respeito hoje. Eu De também tenho respeito, outra. sabe? De você olhar para a pessoa ou para o acontecimento, ou seja lá o que for, e simplesmente assim, como é que eu vou te dizer? Desistir de julgar, desistir de querer apontar o dedo, de dar pitaco, de achar que a gente sabe que ali. Tipo assim, de achar que a gente tem solução para tudo. Né? Vamos supor, acontece alguma coisa com você, daí eu do meu lugar olho para você, aquilo que você está falando, você, nossa, você fez isso, agora é assim, assim, sabe? Então, assim, é um tal da arrogância mesmo, né? Esse negócio é muito complicado, esse negócio da arrogância, porque É muito complicado. realmente a gente sai do lugar para ficar dando pitaco assim na vida dos outros e nos acontecimentos e tudo mais, isso é emaranha mesmo. Então, E tem hoje, para mim, muito forte de tudo isso que eu vivi, que eu estou aprendendo, para mim é o respeito. O que é esse respeito? Sabe? De olhar para coisas difíceis, pesadas e você trabalhar ali, nossa, espera aí. É daquele jeito, foi daquele jeito, mas eu não preciso emitir nada. Eu simplesmente posso olhar para aquilo como é e ponto final. esse respeito é um jeito diferente de encarar o respeito, né, Milene? Com E essa é bom. vivência, é bom, é muito bom.
Eu também queria trazer uma provocação, né? Uma frase do Best que ele fala que qual que é a nossa perspectiva? A única perspectiva certa é a morte. É. É uma A única coisa perspectiva, certa é. é a morte. Então, que a gente deve viver agora, o aqui e o agora. Isso não é chamar para uma atitude leviana. Ao contrário, o nosso aqui e agora tem muito peso. É muito maravilhoso estar aqui e agora com o que tem, com as pessoas que tem, com a vida que tem, com a cidade que você tem. Essa postura de, não é de subserviência, de, ai, tá bom, não é uma não é uma subserviência, como a Wilma falou, uma submissão, é estar na missão juntos, né? Então, o que está acontecendo? A única forma da gente caminhar é aceitar e ir para frente, sabendo que vamos morrer. Que É. vamos morrer. Então, aquela pessoa chata vai morrer, a pessoa legal vai morrer, todo mundo vai morrer, né? E num ano que teve bastante morte, as quais assim tenho um respeito profundo por essas mortes, porque elas nos ensinaram os médicos a cuidar da doença, ensinaram, deram tempo para a gente aprender a pôr máscara, o álcool gel, são mortes que eu respeito muito, muito, né? É um Natal de profundo respeito e de muita valorização à vida. Porque É. a gente está vivo. A gente está vivo. E até quem morreu está vivo na gente. Exatamente. E é engraçado, né? Esse negócio de exclusão é uma coisa mesmo assim, bem profunda. E às vezes a gente faz isso sem ter consciência nenhuma, né? Como a gente está aí nesse movimento sistêmico, a gente vai abrindo mais a consciência. Mas assim, quem não está e às vezes não tem acesso a esse conhecimento, vai emaranhando de muitas maneiras. Então, por exemplo, a mesma coisa assim, ó, eu moro no Brasil, mas eu falo mal do Brasil o tempo todo. Isso é É, exclusão. Eu nasci aqui, eu moro aqui, esse país, né? Tô aqui, mas eu falo mal do Brasil o tempo todo. Ah, os Estados Unidos é melhor, a Europa, não sei na onde. Isso, para mim, pelo menos, é uma forma de excluir também. A começa reclamação, né? a reclamação. Aí você vai vendo, reclama também da família, reclama do pai, reclama da mãe, né, Milene? A gente volta para as reclamações, as exigências É, da tristeza, da exigência primordial, que é achar que o pai e a mãe fizeram errado, alguma coisa. O homem e a mulher pode até ter feito, mas o pai e a mãe não. Não. E isso que você falou é uma coisa que me toca muito, sabe? De pessoas que falam mal do Brasil. Minha mãe mora na França, minhas duas irmãs moram na França, a minha mãe é francesa. E teve um dia que uma das minhas irmãs, quando a pandemia aqui estava alta e lá estava baixa, começou a criticar o Brasil. Eu falei, meu, ela saiu daqui, ela é franco-brasileira, a gente vai ficar criticando e a gente tem tantas coisas legais. O Brasil não é perfeito, assim como a França também não é, assim como os Estados Unidos também não é, porque é feito de pessoas imperfeitas como nós, né? Uma coisa, continuando nesse ponto que você falou, Milene, os governantes, todo mundo, exatamente. É. né? Todo mundo critica, seja de um lado ou de outro, os governantes que estão aí nesse momento da pandemia. Porra, cara, você já pensou se você está lá para tomar as decisões de uma É. pandemia, mesmo sem pandemia já é difícil, já é difícil, porque governar, levar à frente o Hamilton, ele foi síndico, pô, uma confusão, sabe? As pessoas não querem pôr máscara, não querem fazer isso, não querem aquilo. É o tal do querer. Não é que você quer ou não quer, você precisa fazer isso nesse momento, né? Então É, eu tenho existe muita crítica, muita reclamação. crítica.
E eu tenho profundo respeito pelos governantes que estão em cargos de governo atualmente, porque é uma bucha, né, Mi? É uma bucha estar nesse. Eu não sei se eu E aguentaria esse. aí, olha, e aí tem um ponto nisso aí, que aí as pessoas ficam revoltadas, né? Que elas, ah, mas a gente xinga mesmo, reclama, porque olha como que tá os governantes e tudo mais, não acontece nada com eles. Engraçado assim, não acontece nada, talvez politicamente, mas sistemicamente isso tem, reverbera na família da pessoa. Toda pessoa que às vezes você está num cargo importante, onde você vai chefiar e vai decidir a vida de muitos, e aí ali, por exemplo, se você, vamos dizer assim, está de forma leviana, pode não ter aplicação política, visual, né? Para todo mundo ver isso na mídia. Mas isso tem implicação sistêmica. Eu acredito nisso. Isso eu estou falando de forma pessoal, entendeu? Ah, Eu também. acredito que, Ele sabe, já está por uma questão sistêmica também, né? você já imaginou? Vamos confabular, né? Você já imaginou, vamos supor eu que, ó, estou passando uma dificuldade na minha vida hoje, vamos exemplificar. E o meu pai, meu avô, meu tio, sei lá, foi político e, não sei, fez alguma coisa aí, decidiu alguma coisa que acabou prejudicando muita gente. Eu posso estar aqui, ó, hoje no meu dia a dia, tendo dificuldade numa determinada área da vida por causa de uma atitude anterior. São as implicações sistêmicas, porque isso reverbera na família, não adianta. Então, assim, é que se a gente, todo mundo, começasse a tomar consciência de que, tipo assim, ó, a minha vida hoje afeta para frente. É, é, é. As decisões que eu tomo na minha vida hoje afetam para frente. O para trás já aconteceu, não tenho que mexer. Mas para frente afeta. Então, por exemplo, eu tenho um casal de filhos. Então, eu não quero nunca na vida que eles paguem por uma coisa que fui eu que fiz. Então, assim, o meu nível de consciência hoje tem que ser muito, sabe? Muito de presença para eu prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, para que os meus filhos, netos, bisnetos não vão pagar conta que seja minha, porque isso acontece. A gente vê isso o tempo todo, Magali. Não, o tempo todo. E é muito mais fácil cobrar do governante do que ter essa postura. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer para os meus filhos não pagarem a minha conta, como você está falando. Eu, assim, eu vou ser muito honesta, eu não entendo de política, eu, assim, eu não sou muito chegada nesse assunto, justamente por causa do caos da energia, assim, que fica muito pesada, muito caótica, né? De briga, de acusação, eu não gosto muito disso. Mas eu penso assim, o cenário do Brasil tá desse jeito por N questões, não é uma coisa só, Não é uma coisa sabe? assim. E aí eu pergunto para mim também assim, que parte minha que reverbera nessa corrupção, né? Você tá ali, né? A gente tem que olhar para isso, assim. Tá, eu falo da corrupção, eu falo dos políticos, maus gestores, tudo, mas e eu? Qual parte minha corruptível que eu preciso olhar? E, sabe, eu acho que essas reflexões, assim, trazem a gente para um nível mais humano e passível da gente poder começar a ter um outro olhar. Exatamente. E na inclusão, né, dos excluídos, a gente pensar que eles estão a serviço do sistema, as pessoas difíceis estão querendo que a gente, estão nos mostrando alguma coisa que não está bem, porque ninguém, eu acho que ninguém escolhe assim, eu vou ser uma pessoa chata, mal querida pelos outros, né? A gente quer ser, pertencer, quer ser aceito. Às vezes a E pessoa também sofre muito com isso, né? ela Mas só ela, às vezes, ela não tem tá, força para sair dessa situação.
Mas ela vai ter que achar a força dela, né, Mi? Ela vai ter que É. achar. E a gente fazer a nossa parte, que é o nosso tema hoje, que é vinculado assim com o Natal. É, não reforçar. Se a gente já não reforçar, pelo menos por algumas horas, já está bom. Já está bom. Né? Se a gente conseguir olhar ali e ouvir com o coração que aquela pessoa também tem as implicações dela, tem as histórias dela, tem as confusões dela. Não que eu tenha que deixar ela me prejudicar, não é isso. Não é isso. Não, é. Não é isso, porque às vezes há muita confusão, né, Milene, nesse Tá. ponto. É muita confusão, é difícil explicar até, porque E assim, Magali, às vezes tem famílias que têm muitas dores, às vezes tem gente que causou danos assim, às vezes até irreparáveis, né? E como é que você lida com isso? É difícil mesmo, é difícil esse trabalho da inclusão, né? é difícil. Ó, Porque aqui, ó, gostei desse aqui, ó. As pessoas reclamam do governo, mas não deixam de fazer o jeitinho brasileiro, com vários tipos de corrupções, desde a pequena até a maior. É verdade, é isso que eu falei, né? Então, assim, por exemplo, o que que em mim reverbera nessa corrupção, né? O que que no meu dia a dia ali eu faço que é corruptível, vamos dizer assim, né? O que que eu tenho um jeitinho ali que às vezes, assim, ó, é uma coisa pequenininha, boba, né? E lá em cima, lá na corrupção, às vezes são coisas grandiosas, né? Mas eu acho assim, o Bert fala um negócio que tudo começa no pensamento. Eu não sei se é bem isso, mas eu li alguma coisa dele falando, né? Que tudo começa no pensamento. Então, tipo assim, se eu tenho um pensamento hoje assim, vamos supor, eu falsifico uma coisa aqui na minha casa, que é coisa simples, básica. Ah, é só uma coisinha, isso que não vai prejudicar ninguém, não. Mas é uma parte minha corruptível. Pode ser pequena ao nível da corrupção do Brasil, entre aspas, né? Mas é corruptível. Então, assim, são níveis, né? O que a gente vê ali no governo são os níveis mais altos. Mas tudo começa, eu não sei, eu acho que tudo começa do pequeno até chegar no maior. e a questão que a pessoa colocou assim, né? O jeitinho, a pessoa critica a corrupção, mas vai colocando o jeitinho brasileiro. Eu entendo, né, que quando diz o jeitinho brasileiro, já tem uma crítica ao jeitinho brasileiro de ser. Já tem É, uma é uma rotulagem, exclusão. é uma exclusão. É. Então, eu não acho que existe um jeitinho brasileiro de ser que é esse jeito. As pessoas fazem umas coisas aí que é a mesma coisa de dizer, francês não toma banho. Né? Dizer que esse é um jeitinho brasileiro é a mesma coisa. É uma besteira. Né? Então, às vezes, no nosso próprio discurso já tem uma exclusão. E a exclusão, ela pressupõe que tem um bom e um mal. Então, assim, eu excluo quem é mal, a partir de um critério meu. Né? Que eu sou bom. E eu sou bom, eu sou melhor, Porque eu não faço o que você faz, entendeu? eu não faço. E se eu fizer, eu tenho as minhas justificativas. Porque se Mas, eu for passar uma Magali, multa do meu carro para alguém, eu tenho minhas justificativas. Então eu faço porque eu sou bom, mas você faz porque você é ruim. Então eu excluo. A exclusão, ela pressupõe que tem o bom e o mal. E o bom sou eu. olha, a Wilma, não sei se você lembra aí nos módulos que a gente fez, que ela fez foi uma brincadeira, uma dinâmica, ela falou assim, quem é que é assassino, levanta a mão. A hora que ela falou que eu falei, nossa, o que será isso, né? Aí nem todo mundo levanta a mão, ninguém é assassino, né? Mas ela levantou a mão e falou assim, olha, eu sou assassina sim. Eu não cometi nenhum assassinato, mas, por exemplo, se entrar uma pessoa na minha casa, me ameaçar de morte, ameaçar o meu filho, se eu tiver alguma coisa na mão, eu mato essa pessoa para me defender. Então, assim,
ela disse, né? Eu achei interessante essa colocação dela, porque dentro de nós tem tudo isso aí que a gente olha lá fora. Só que, tipo assim, depende muito, porque, tipo assim, que parte que a gente alimenta? A parte que a gente alimenta, né? E tem também, assim, que parte nossa que vai ficar, vamos dizer assim, à mostra quando a gente for provocado de alguma É, maneira. né? Por exemplo, no fato que ela deu, por exemplo, eu também, assim, eu não quero matar ninguém, né? Deus me livre e guarde, mas se entra uma pessoa na minha casa e tá ameaçando matar um filho meu, eu sou linda, o que que eu... Nossa, eu não sei, eu acho que eu, como se diz, eu pego a primeira coisa que tiver e vou na pessoa para defender um filho meu, ou para defender a minha própria vida, né? Então, assim, isso é muito relativo. Né? É claro que a gente não vai comparar e, como se diz, ficar aí justificando nada, não é isso, né? Mas só dando um exemplo mesmo, assim, de que tem as duas faces, né? A gente não pode falar assim, ah, eu nunca vou matar, eu não sou assassino, eu nunca vou roubar, eu nunca isso, porque a gente não sabe o que, que a vida pode colocar no nosso caminho e que desafio que a gente vai ter ali. É, é, a visão sistêmica, as coisas que o Best trouxe, ampliaram meu modo de ver, sabe, de viver. Eu E, também. e tem duas coisas que são essenciais, que é a postura com que você faz alguma coisa, que é como está seu coração na hora em que você faz aquela alguma coisa, e estar no meu lugar. Estar no meu lugar. Quando eu encontro meu lugar naquele momento, é uma força, é uma paz, é uma alegria e nada abala, né? O Bert fala que a alegria cura. A alegria, ela derrete o que tá estragado, o que está triste. Ela derrete, a alegria cura, né? E a alegria, ela é encontrada quando a gente está no nosso lugar. Ela é de dentro para fora e nada estraga essa alegria. Eu fiz um exercício de me relacionar com a minha menina e a minha menina, ela é feliz, independente do que acontece. O mundo está caindo e ela está feliz. Então, essa é uma alegria de dentro, que independe, é uma alegria por estar vivo, é uma alegria por estar aqui. O Bert Hellinger diz, é esplêndido estar aqui, é esplêndido a gente estar aqui. Né? Ter essa oportunidade de fazer uma live, de conversar com as pessoas, de viver uma pandemia, de descobrir o Zoom, de casar, de ter filho, de ter neto, de trabalhar. É maravilhoso, é É maravilhoso. uma grande oportunidade, né? Quantas pessoas, né, gostariam de estar vivendo aí e tudo mais, né? Magali, depois eu quero saber que exercício é esse. Eu te falo. O da menina? Aham. Ah, eu te falo. A gente pode fazer. A gente faz. A gente faz Mas exercício. olha, eu vou te falar uma coisa assim, muito pessoal, para todo mundo que estiver ouvindo também. Eu sempre tive assim, uma coisinha com os excluídos. Sempre tive um olhar para eles. Teve uma época da minha vida também que eu me senti muito excluída, muito fora. E tudo isso tem explicação, né, Magali? Tem tudo a ver, né, com a conexão nossa com a família, com as raízes. E, e assim, quando é interessante, porque toda vez que a gente inclui alguém, dá uma leveza, uma paz no coração, assim, é uma coisa bem interessante. Eu queria deixar assim para as pessoas que estão aqui agora e que vão vir depois, uma frase que tem me ajudado muito, que não é, nossa, eu amo a minha família. Não é essa frase,
nesse momento de Natal, né? A gente, quem puder se encontrar com a família, de alguma maneira a família vai estar presente. A frase transformadora para mim não é como eu amo a minha família, é como eu me sinto amada pelo meu pai e pela minha mãe. Enxergando esse amor que seu pai e sua mãe têm por você, se você é pai e mãe, você sabe como é o tamanho de um amor de um pai e de uma mãe por um filho. Se você não é pai ou mãe, procure imaginar um amor que abarca tudo. Então, a certeza de que meu pai e minha mãe me amam me ajuda a me sentir incluída em tudo e ter um caminho de trabalhar as exclusões que eu possa fazer. Nossa, isso é muito verdade, Magali, isso que você falou é muito profundo. A certeza de que os pais nos amam realmente é isso mesmo que você falou. A gente pode ter a certeza do amor deles pela gente, não o amor que a gente idealizado, não, que a gente tem, mas o verdadeiro amor que eles têm por nós. Aí a gente se sente mesmo incluído, a gente sente essa força, sente o pertencimento, né? É porque assim, às vezes a gente acha assim, o meu pai com a minha mãe não me ama, porque não me deram isso. Meu pai com a minha mãe não me ama, porque não fizeram isso pra mim. Mas isso não tem nada a ver com amor, gente, né? Né, Magali? Não tem nada a ver com amor, né? Foi você que Amor, colocou uma postagem que o menino pergunta assim para a mãe: Mãe, o que você vai me dar de Natal? Ela falou: Nada, já te dei a vida. já te dei a Olha que vida. É o falta. maior presente. É que eu tô falando você, até eu também, a gente nunca, depois, só Ah, quando eu, só agora com essa visão sistêmica, a gente dá uma acordada, né? Mas, tipo assim, a gente não dá o valor real pra vida. A gente acha que assim, vai ali, ó, faz ali, já nasce uma criança. Mas, tipo assim, você não dá o valor real que, tipo, assim, ó, aquela mãe com aquele pai ali naquele encontro gerou a vida, só por isso que você tá vivo e existe e tá aqui. Se não fosse isso, balbal, não teria pessoinha aqui não. Falando, tagarelando, igual tagarela, né? Então, acho que é isso, né, é, Luiz? Que tinha para trazer, você é, tem mais. Eu acho que eu não, falei o que eu queria. eu acho que é isso. Eu tenho, esse ano foi um ano de muita inclusão na minha vida. Muita, muita inclusão. E como isso foi, assim, crucial para mim. Nossa, não tem preço, gente. Não tem preço as inclusões. É por isso que eu falo, se ela traz uma paz, traz um diferenciamento na vida quando inclui não só pessoas, mas acontecimentos, porque eu também tive que fazer movimentos de incluir acontecimentos na minha vida, coisa que eu não queria olhar de jeito nenhum, porque doía demais. Então, assim, aquilo que dói, a gente simplesmente quer excluir, tampar lá, cimentar e falar, nossa, não vou olhar para isso aí não, de jeito nenhum, esse negócio dói demais. Mas aí, quando a gente olha para aquilo que precisa, seja uma pessoa, seja um acontecimento, seja um sintoma, sentimento, seja lá o que for, e a gente consegue fazer o trabalho de inclusão, a gente vai se sentindo mais liberado na vida, sabe? Vai fluindo assim, você vai ficando mais tranquilo, mais leve. Esse ano de 2020, para mim, assim, foi o ano da inclusão mesmo. Assim, eu tô muito feliz, muito alegre de ter conseguido fazer esses movimentos, sabe? Inclusão de pessoas e acontecimentos. Isso é influência. Né? Isso é muito bom. Graças a Deus. Né? Agradeço todos os dias por ter essa oportunidade de estar vivendo tudo isso e estar olhando para aquilo que é preciso e ir trabalhando o que dá para trabalhar. Não existe perfeição, mas assim, aquilo que eu consegui trabalhar, já
né, tiver no meu destino, que eu consegui fazer, para mim, eu agradeço profundamente, profundamente mesmo. Estamos aqui, né, Mi, fazendo a nossa live, continuando o Ah, nosso caminho, incluindo toda a nossa história, e numa é, alegria, numa parceria de muita alegria. é verdade. Bom, meu desejo profundo é que as pessoas possam sentar à mesa nesse Natal com o coração bem amplo, e ouvindo com o coração tudo que foi o melhor, foi o que é o que é. Eu desejo também para todo mundo, né, para você, para sua família, para todo mundo que está assistindo a live, que irão assistir ainda, que dentro daquilo que for possível, que você possa fazer os movimentos de inclusão que você precisa para viver uma vida melhor e mais leve e com alegria, que eu acho que a gente precisa disso, sabe? Ter um pouco de alegria na vida e acolher a tudo que precisa, né? Como é e como foi, e seguir em frente. É isso aí. E para quem não sabe, eu e a Milene, a gente faz constelação. Quem precisar pode procurar a gente. Sim, nós fazemos aí as nossas constelações familiares, individuais com boneco, né, Magali? Isso aí. Quem tiver interesse. Obrigada. Eu que Obrigada, amiga. agradeço Obrigada. você, Você, o sistema, a nossa perseverança. Uma alegria imensa estar aqui. Um nossa crescimento. parceria. É uma troca muito boa, né? Todo mundo aprende com todo mundo, porque aqui a gente fica dividindo, né? Aquilo que a gente vivencia na nossa vida e aprende, né? Com os estudos que a gente faz. Então é uma troca, né? A gente Uma traz gratidão aqui, infinita. traz aqui os temas assim a nível de troca mesmo, de olhar diferente, e deixar bem claro também que nós não estamos querendo dizer que nada é certo ou errado. Mas a gente está só trazendo as experiências, as vivências, aquilo que a gente aprende. E se isso pode ser dividido e serve para alguém, ok. Se não servir para você, ok também, tá tudo certo. E a gente fica em paz com isso, com todo mundo. E eu quero também desejar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal mesmo. E esse Feliz Feliz Natal Natal. significa assim que todo mundo da sua família possa ter um lugar no seu coração. Faço minhas faço das palavras da Milene minhas palavras. Um Feliz Natal e que o seu coração cada vez mais perceba o tamanho e que possa todo mundo estar junto no seu Sim, coração. que Tá todos bom? nós possamos fluir nessa vida maravilhosa. Um E um beijo no beijo seu ótimo. coração. Mal, você tá Ah, linda, cabelo lindo, tá toda linda. obrigada, obrigada. Você também. Eu adoro um vermelho, gente. Ó, vocês são Olha lá, recentes tá de linda. vermelho. Adoro. Um beijo no Beijo. coração de todo mundo, viu? Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tudo de Até bom. quarta. Tchau, tchau. Até quarta. Ok.